Muito bom dia, povo de Deus. A paz seja com todos. Amém? Gente, primeiros segundinhos, já sabe o que fazer. Envie esse vídeo a outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, para você não perder nada que a gente posta aqui. Hoje nós continuaremos falando sobre a história de Davi, ou 1 Samuel, a partir do capítulo 25. Outro detalhe. Por favorzinho, se inscreva também no A Verdade que Liberta, no Instagram, porque as palavras de domingo ficam lá. Então, se você acompanhar-nos por aqui e por lá, você não perderá nada do que a gente posta aqui. Beleza? Irmãos, vamos orar. Pai Santo, estamos diante do Senhor para agradecermos, para reconhecermos que só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Para agradecermos, Pai, por essa semana abençoada que o Senhor nos deu, por essa semana que se inicia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que está ouvindo essa palavra. Alcance-os, Pai, na necessidade de cada um. Revele-se a cada um de nós. Pai Santo, em nome de Jesus, que não seja meramente história o que nós vamos contar aqui, mas que o Senhor possa gerar um efeito cumulativo no nosso ser, para que possamos entender, para que possamos caminhar cada vez mais, para que possamos, em nome de Jesus, confiarmos cada vez mais na verdade, na palavra do Senhor. Pai Santo, estamos entregues a Ti. Fale ao coração de cada um, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Nós vimos anteriormente que Davi poupa a Saul. Nós vimos no domingo passado, né? E Davi poupa Saul e deixa claro que poderia ter eliminado Saul, porque depois que Saul sai da caverna, ele pega a parte da roupa de Saul e mostra para Saul, dizendo: olha, eu poderia ter te eliminado. Então Saul, nós terminamos na parte onde Saul chora em voz alta por causa dessa situação que ele tem com Davi, que ele persegue a Davi e Davi não responde, né? Davi paga o mal com o bem. Então agora vamos para o capítulo 25. Vamos ler dos versos 1 até o verso 5. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Esse é um breve relato sobre a morte de Samuel. E agora vamos voltando aqui a Davi. Davi vai ao encontro de Nabal. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Aqui, irmãos, nós vemos um distanciamento de Caleb, lembra de Caleb e Josué, que buscaram, que eram corretos diante de Deus. Lembra lá? Moisés, quando manda os espias, todos voltam desanimados, menos
Josué e Calebe. Aqui nós vemos que, de alguma maneira, esse homem Nabal se distanciou desse Deus que era o Deus de Moisés, de Arão, e se tornou uma pessoa maligna. Quero frisar isso. Ele é uma pessoa maligna. Tá bom? Senão podemos não entender o que está acontecendo aqui, o que irá acontecer. Duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, irmãos, da casa de Calebe. Então ele tinha um histórico familiar de pessoas que andaram com Deus. E mesmo assim ele se tornou maligno. Existe a possibilidade de uma pessoa que os pais andaram com Deus, os pais eram de Deus, e depois essa pessoa se tornar maligna? Existe. Pelo que vai acontecer aqui, muito provavelmente, esse Nabal teve uma escolha própria. Ele poderia, né? Ele não foi necessariamente jogado à malignidade. Ele poderia ter acompanhado sua família, os seus ancestrais e ter continuado com Deus. Mas ele opta por esse caminho. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Direi, pois, àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Beleza. Então, Davi, ele está habitando ali no Monte Carmelo, e agora ele manda seus moços, 10 moços, a falar com Nabal e pedir alguma coisa. Fala para Nabal assim: olha, os seus homens estão lá no monte, eles estão tosqueando as ovelhas, estão cuidando das ovelhas. Nós em nenhum momento fizemos mal algum. Nós, na verdade, protegemos os seus moços, protegemos as suas coisas. E eu quero pedir uma coisa para você. Então, os moços de Davi vão até Nabal e pede o que Nabal tiver à mão para poder suprir a Davi e os seus moços, né? Aqueles que estão com ele. Lembra lá da caverna de Adulão, onde ele pega um monte de gente endividada, gente doente, um monte de coisa nesse sentido, e esses se tornam os valentes de Davi. E Davi passa a cuidar deles, a direcioná-los na vida. E eles estão aqui, eles poderiam roubar, eles poderiam fazer um monte de coisa, mas na capitania de Davi eles não fazem isso, muito pelo contrário, eles protegem esse povo. Então Davi manda seus moços a Nabal para pedir alguma coisa. E Nabal nega, com grosseria, com maltrato. Lembra que nós acabamos de ler aqui que Nabal era um homem ríspido, grosso em todo o seu trato, maligno no trato. Ele era maligno em todo o seu trato. Então ele fala: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Para que eu tenha que dar pão para ele? Para que eu pegue dos meus pães, que são para os meus tosqueadores, que são as coisas para minha ovelha? Ou água? Ou carne? Para dar a esses tantos? Quem são essas pessoas? Não farei, não me interessa fazer isso. Então os moços de Davi voltam a Davi e falam, né, explica, diz todas as palavras que Nabal disse a eles. Que não iria dar nada. Enfim. E Davi então fica chateado e cinge a sua espada e fala para que os seus soldados, para que os seus homens, né, que não são soldados, né, também cinjam as suas espadas.
Então o servo de Nabal fica sabendo disso e corre para conversar com Abigail. Lembra que nós vimos que Abigail ela era formosa e sensata. Formosa, sensata. Então esse servo vai conversar com Abigail. Vamos ler agora os versos, a partir do verso 18. Então Abigail tomou. Deixa eu ver aqui até onde a gente vai ler. 18 a. Onde é que você está? 21. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, né? Porque o homem de Nabal ficou sabendo e falou com Abigail: olha, Davi cingiu-se da espada e seus homens também, e ficaram 400 homens estão vindo com Davi e 200 ficaram lá cuidando das bagagens, cuidando das coisas que são deles. Então vamos lá, do verso 18 à frente. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal com o bem. Irmãos, olha que coisa aqui. Então Davi presta um serviço a Nabal, esse serviço que Nabal não pediu, mas cuidou dos seus tosqueadores, nada faltou para os tosqueadores. Ele faz um trabalho e espera alguma coisa em troca. Mas esse homem que não tem o mínimo de gratidão, ele age como nós acabamos de ver. Ele age com grosseria no trato e fala que não estou nem aí. E Davi se acha no direito de ir contra Nabal. Irmãos, aqui existe uma relação de necessidade para com aqueles que te fazem o bem. Se uma pessoa te faz o bem, é necessário, é uma relação de necessidade que você retribua esse bem, que você também faça o bem, ou pelo menos não faça o mal. Ou Deus tomará parte na vingança contra você ou contra nós. Por isso existe essa condição aqui. Porque não soa absurdo? Mas Nabal não pediu e agora Davi vai contra Nabal agora, vai destruir Nabal, vai eliminar todos os seus masculinos, né, do sexo masculino, todos os seus homens, tanto homens quanto crianças. Davi tem essa postura de eliminar todos os de sexo masculino, nós vamos ver daqui a pouquinho, sendo que Nabal não pediu para ele. Então, irmãos, pela lei, pela regra, havia essa necessidade. E os homens, por si mesmos, eles buscavam essas vinganças. No Novo Testamento nós temos Jesus falando reiteradas vezes: a vingança não pertence a nós hoje. Se alguém tem que vingar alguma coisa, é Deus quem vinga. Mas, para que os irmãos saibam, essa relação de necessidade para com aqueles que te faz o bem, ela é muito importante. Você e eu, nós precisamos, se nós não temos gratidão no nosso coração é maligno, assim como o de Nabal.
Se eu tenho a tranquilidade de ofender, de ferir aqueles que me fazem o bem, de desmerecê-los, irmãos, meu coração é maligno. A Bíblia vai nos dizer que Nabal era filho de Belial, porque essa é a definição de filho do diabo. Aquele que não tem amor, aquele que não tem gratidão. Nabal, irmãos, pelas necessidades de Davi e dos seus, ele tendo tanta condição, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, muitas coisas, ele teria a obrigação de servir a Davi. Afinal de contas, ele é da casa de Calebe. Não é que foi abençoado por Deus com terras boas, e agora ele está nessa terra e decide ser maligno. Sejamos cuidadosos, irmãos, porque existe uma relação. Você não pode ser, como o Novo Testamento vai nos dizer, não sejam vagarosos no cuidado, não sejamos vagarosos no fazer o bem. Se o bem está à nossa mão para fazermos, nós precisamos fazer. Não diga ao seu irmão, volta outro dia, tendo você a condição de ajudá-lo hoje, agora. Não diga àquele que está em necessidade, vai em paz, Deus vai te ajudar, tendo a condição você de servi-lo, de ajudá-lo. Então, por isso, Davi se enche de ira, porque ele estava recebendo mal em troca do bem que ele fez. Pastor Acácio, mas não é a mesma coisa que acontece com Saul? Davi não está recebendo mal por bens que ele fez a Saul? Sim, mas Saul tem um trunfo que é de ser um ungido de Deus. Trunfo este que nós não temos aqui no Novo Testamento, tá? Então, você pode vingar? Não, você não pode. Nós não podemos. Mas Deus o fará. Não tem jeito. Nós colheremos as consequências do que nós plantarmos, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Eu estou explicando isso aqui, irmãos, um pouco mais detalhado, porque de fato soa um pouco estranho. Pô, mas o Nabal está lá tranquilo e agora o Davi vai tomar o que é dele, vai acabar com tudo, vai eliminar a sua família da terra. Então vamos continuando aqui. Eu creio que ficou relativamente claro. E esses pontos das histórias a gente precisa detalhá-los um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Então, Abigail faz tudo isso. Abigail se encontra com Davi, pede perdão, pede misericórdia. E a Abigail presenteia a Davi. E fala uma série de palavras com Davi, que estão nos versos, a partir do verso 28. Olha como Abigail fala. Lembra? Ela é uma mulher sábia, uma mulher sensata e formosa. Uma mulher linda e formosa. Olha o que ela diz. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e
te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Então ela fala uma série de palavras da parte de Deus aqui, declarando que ele de fato vai ser rei, que ele de fato vai que ele de fato vai conquistar aquilo pelo qual ele está lutando, e de fato essa é uma batalha de Deus, ela sabe disso. Enquanto o seu marido elimina totalmente, não tem interesse nenhum, faz vista grossa, faz, né? Ela relata todas essas palavras. Verso 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Então, ele agradece a Deus, ele louva a Deus e pela vida dessa mulher. Bendito seja o Senhor pela prudência dessa mulher que fez com que eu mesmo não vingasse, utilizando as minhas próprias mãos. Irmãos, o texto vai nos dizer que Davi propôs em seu coração eliminar todos do sexo masculino da casa de Nabal. E o Senhor interviu. Interveio ou interviu? O Senhor interviu na vida de Davi para que isso não aconteça, para que não tivesse sangue inocente nas suas mãos. Continuando. Abigail volta então e conversa. Ela chega, Nabal está fazendo uma grande festa e está lá bêbado, né? E ela chega e espera que Nabal acorde no outro dia, e isso acontece. Então ela conta a Nabal isso que aconteceu. E Nabal vai morrer cerca de 10 dias após ela contar isso. Vamos ler aqui? Verso 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, passados uns 10 dias, o Senhor feriu. Foi o Senhor quem fez essa obra. Não foi necessário, e uma intervenção divina fez com que Davi não tivesse sangue inocente em suas mãos por vingança. Que o Senhor nos guarde, que nós não nos vinguemos nunca de ninguém, ainda que essa pessoa, em troca de todo o bem que nós tenhamos feito, nos faça o mal. Davi então fica sabendo da morte de Nabal e manda seus servos a Abigail. Vamos ler aqui o verso 40, a partir do verso 40. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos manda a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Olha a humildade, a prudência, o cuidado dessa mulher. Verso 42. Abigail se apresentou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi,
Apalte, filho de Laís, o que era de Galim. Então, Davi começa não, né? Ele continua a estender o seu grupo de esposas aqui. E Abigail se torna esposa, uma das esposas de Davi. Licencinha. Mais uma vez, irmãos, agora já no capítulo 26, mais uma vez Davi vai poupar a vida de Saul e deixar claro que poderia tê-lo eliminado. Tem dois homens que são Aimeleque e Abissai que são próximos de Davi. Então ele pergunta a esses dois homens, né, quem irá descer comigo para chegar junto de Saul? Aliás, vamos ler. Vai ser melhor para a gente entender aqui o contexto. Capítulo 26. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gizimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de fronte a Gizimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o heteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmãos de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Mais uma vez Saul vai atrás, depois no capítulo 24, lá de Saul perceber suas falhas, percebeu a complexidade de sentimentos que ele tem, ele chora em voz alta, fala que Davi é seu filho. Mais uma vez ele sai à procura de Davi para eliminá-lo. Então, Abissai se propõe a descer com Davi. E Deus coloca um sono sobre o povo, os homens de Israel. De modo que Abissai e Davi, eles vão andando e conseguem chegar onde está Abner e Saul. Onde estão Abner e Saul. E a lança de Saul está enfincada na terra, próximo de Saul. Então Abissai fala o seguinte: Davi, permita-me, com essa lança aqui, cravar Saul e eliminá-lo da terra, eliminar o seu inimigo, eliminar o nosso inimigo. Então Davi, como já disse anteriormente, que não seja a minha mão que se levante, que não seja a nossa mão que se levante contra o ungido do Senhor. Então ele pega a lança e a garrafa de água. Deixa eu só ver aqui. Isso, a lança e a bilha. Eu queria lembrar o nome do termo que eles dão aqui. A lança e a bilha de água da cabeceira de Saul. Eles pegam e carregam, levam embora. Ao amanhecer o dia, eles já um pouco distantes, eles sobem em um lugar e começam a gritar com o exército de Saul. Mais de 3.000 homens, Abner e Saul. Começa a gritar e a dizer que eles são irresponsáveis. E para demonstrar que, de fato, eles são irresponsáveis e que Abner, principalmente, por ser um dos chefes do exército, deveria ser eliminado, eles mostram
a lança e mostram também a bilha de água que estava à cabeceira de Saul. Então Davi grita, fala sobre essas coisas e como... Vamos ler aqui? Verso 13. Davi, passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia uma grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água, que tinha a sua cabeceira. Então, mais uma vez, Davi poupa a Saul, paga todo o mal de Saul com o bem. Deu o nosso tempo, né? Oremos. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem nos ensinado. Pai Santo, que a semelhança de Davi, o Senhor possa, Senhor, intervir nas nossas vidas para que nós não vinguemos nunca com as nossas próprias mãos, que nós guardemos, que nós aguardemos esperando, Pai, tranquilamente, não que nosso coração seja cheio de vingança, mas que a vingança seja do Senhor. Se existir algum tipo de vingança, se nós podemos, de alguma maneira, falarmos sobre isso, que nós esperemos confiadamente no Senhor, que o nosso coração não se encha dessas coisas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sempre, Pai, pagarmos o mal que recebemos com o bem, como a Tua palavra nos diz, vence o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, o restante de domingo dos Teus filhos, mostre-se forte na vida de cada um, nos seus relacionamentos, no seu descanso, e que em nome de Jesus, à noite, tenhamos uma reunião abençoada, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado. Jesus abençoe e até a noite. Com Deus.